Bom, nesta sexta-feira o Brasil se despede de Jô Soares, um dos maiores humoristas da história do nosso país. Ele que estava internado pelo menos desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, não resistiu a complicações de saúde. A família, por enquanto, não dá muitas informações, nem os médicos do hospital. Nossos repórteres estão acompanhando, aguardando algum posicionamento, algum boletim. Jô estaria internado também devido a complicações relacionadas à pneumonia, mas a morte foi decretada às 2h30 da manhã desta sexta-feira. Jô que estava com 84 anos. O Hospital Sírio-Libanês ainda não deu maiores informações sobre essa morte. A família apenas diz que velório e enterro devem acontecer de forma reservada aos próprios familiares e amigos também. Bom, nos últimos 25 anos, Jô ficou conhecido como apresentador de talk show, hein, Thiago? Estrelou o programa do Jô, inesquecível, durante muitos anos, exibido desde 2000. Também se destacou como um dos principais comediantes, sem dúvidas, da história do país, participando de atrações diversas que fizeram história na TV. A gente pode destacar entre elas a Família Trapo, de 66, Planeta dos Homens, de 77, Vivo Gordo, de 81. Além disso, escreveu muitos livros, mais de 5 livros pelo menos, atuou em 22 filmes e é considerado pioneiro do stand-up, hein? Modelo, estilo de fazer humor que os humoristas usam cada vez mais no nosso país, bem diferente dessa época. E aí a gente acompanha alguma das saudosas imagens de todo o conteúdo, todo o material que Jô deixou ao longo de sua vida. Você falou sobre os filmes, recuando um pouco no tempo, depois que ele voltou da Suíça, ele queria trabalhar no teatro e, claro, a televisão estava no começo naquele período, a televisão que é de 1950, e ele participou de filmes, é isso mesmo. Um portal do IMDb lista que nesse período, nos anos 50, ele esteve em filmes musicais como O Rei do Movimento, que é de 1954, De Pernas pro Ar, de 56 e também Pé na Tábua, do ano seguinte. Naquele começo de carreira cinematográfica, ele se destacou o trabalho na chanchada chamada O Homem do Sputnik, de 1959, que foi um filme escrito por Carlos Manga. Carlos Manga que depois acompanhou ele por muitos anos na trajetória da TV Globo e nesses filmes ele atuou como ator. Ok, bom, vamos então dar um pulo lá na porta do Hospital Sírio-Libanês. O repórter João Vitor Rocha está por lá, aguardando novidades, atualizações sobre a morte de Jô Soares. Quais são as últimas informações que você traz para a gente, João? Como está a movimentação por aí? Olha, Adriana, por enquanto a movimentação ainda bem tranquila, nenhum familiar ou amigo de Jô Soares ainda veio aqui para o hospital, mas muita movimentação na imprensa, rádio, TVs, jornais impressos também, muitos jornalistas, cinegrafistas estão aqui acompanhando, esperando uma atualização, uma nova informação sobre o falecimento de Jô Soares. A expectativa é que ao longo do dia seja divulgado um novo boletim apresentando a causa da morte ou até mesmo uma coletiva de imprensa para explicar o que aconteceu durante este tempo de internação. A gente lembra que Jô Soares foi internado aqui no Hospital Sírio-Libanês no dia 28 de julho. Segundo informações preliminares que a gente conseguiu apurar, ele veio fazer um tratamento por conta de uma pneumonia, mas ainda não podemos confirmar que essa foi a causa da morte. O Jô nasceu no dia 16 de janeiro de 1936, Adriana. Morreu aos 84 anos. E uma curiosidade que eu posso te falar, 16 de janeiro é exatamente o dia do meu aniversário, Adriana. Então, eu nasci exatamente no dia que Jô Soares também nasceu, muitos anos depois, claro, mas temos essa coincidência de termos nascido no mesmo dia. O Jô tem uma vasta experiência, foi diretor, humorista, jornalista, um histórico incrível e gigantesco como entrevistador, viajou o mundo inteiro. Aos 14 anos já foi morar na Suíça junto com seus pais, voltou para o Brasil e entrou diretamente no mundo artístico. A estreia na TV aconteceu em 1958, quando participou do programa Noite de Gala e passou a escrever o TV Mistério. O Jô também trabalhou em diversas emissoras aqui do Brasil, a Continental, TV Rio, Tupi, Excelsior, Record, SBT e também na TV Globo. Participou de diversos programas históricos nas décadas de 70, 80, 90 também, como por exemplo Família Trapo, Planeta dos Homens e Vivo Gordo. Atuou
em diversos filmes, foram 22 filmes que ele participou e escreveu 5 livros. Depois ficou marcado principalmente como um dos maiores entrevistadores da história do nosso país. Participou do programa do Jô Soares Entrevista, agora na TV Globo até 2016, durante os anos 2000, de 2000 até 2016. Antes, no programa Jô Soares 11h30, de 1988 até 1999, foram diversas entrevistas com personalidades. Era um sonho de todos os brasileiros, até algumas figuras muito importantes mundiais, sentarem no sofá de Jô Soares e serem entrevistados por esse gênio da TV. A gente continua aqui na porta do Sírio-Libanês, aguardando novas informações sobre o falecimento, questões de qual foi a causa da morte. Ainda não temos essa confirmação. Vamos aguardar se o hospital fala nas próximas horas com a gente para explicar e dar mais detalhes sobre este triste falecimento. Adriana. Nem diga, a gente fica em contato sim. Qualquer novidade, prioridade sua, chama a gente por aqui. Agora, no Jornal da Manhã com a gente hoje, nossos comentaristas Diogo Schelp e Roberto Mota certamente também se lembram muito de Jô Soares. Queria que vocês contassem um pouquinho da lembrança que vocês têm. Por exemplo, Diogo Schelp, o que você se lembra quando pensa no Jô? E você tinha alguma preferência sobre alguma fase da vida, da carreira do Jô? Preferia ele como escritor, como ator, como apresentador, entrevistador ou como humorista mesmo? Adriana, justamente a capacidade do Jô Soares, né, de transitar entre todas essas áreas, né, era um homem de múltiplos talentos, né, e justamente por isso é muito difícil apontar qual é a fase mais preferida ou qual atividade que ele desempenhava que a gente considera mais importante. Eu acho que ele foi um escritor muito bem sucedido, né, os livros dele, muitos deles foram best-sellers. O Xangô de Bacon Street, por exemplo, depois virou filme. Como humorista, ele era au concurso mesmo, né? Não tinha concorrência, tinha aquela capacidade de fazer imitações, capacidade de transitar em diferentes personagens. E como entrevistador, que eu acho que a fase mais recente, foi realmente um entrevistador muito hábil. A gente pode lembrar aqui que, além de entrevistar pessoas comuns que tinham histórias interessantes, como ele menciona nessa entrevista para a Jovem Pan, ele entrevistou muitas figuras importantes, entrevistou políticos, inclusive presidentes em exercício. Fernando Henrique, se não me engano, entrevistou pelo menos 2 vezes, quando estava no cargo. Entrevistou a ex-presidente Dilma Rousseff também. Foi muito criticado, inclusive, nessa entrevista, a presidente Dilma Rousseff na época, porque os críticos disseram que ele foi muito leniente, muito suave nas perguntas e deixou a então presidente Dilma Rousseff deitar e rolar, e por isso foi criticado. Mas depois ele deu uma entrevista falando sobre isso e disse que se havia decepcionado com Lula, por exemplo, na presidência. Então, ele tinha esse espírito crítico, né? E ele fez aquela antológica entrevista com o então deputado federal Jair Bolsonaro, nos tempos em que o presidente era Fernando Henrique Cardoso, aquela entrevista em que Jair Bolsonaro disse que queria fuzilar Fernando Henrique por ter privatizado as empresas, por ter privatizado a Vale do Rio Doce, por exemplo. Naquela época, Bolsonaro era contra a privatização. Então, o Jô Soares conseguia tirar, né, declarações polêmicas dos seus entrevistados, o que fazia dele, obviamente, um ótimo entrevistador. Foi, então, um homem que transitou muito bem entre todas essas atividades e é realmente uma perda muito grande para o país. Schelp, ele que dizia que era um anarquista, né? E ele dizia que também que tinha uma mancha positiva, um marco positivo, na verdade, na carreira dele, de nunca ter declarado apoio a nenhum candidato, a nenhum político, né? E Roberto Mota, sobre essa questão política, ele também dizia que não gostaria de ter envolvimento com a política, mas o que mais te marca, o que mais passa na cabeça, faz parte muito da nossa memória afetiva, né? Porque com essa jornada longa na TV, de quase 60 anos, não tem ninguém que não se lembre de algum personagem, de algum momento que deu risada, algum entrevistado também, não é? Exato. As memórias do Jô vêm da minha primeira infância. Eu não me lembro do Jô associado com política, eu me lembro do Jô associado com humor. Né? Era humor que, quando eu era criança, que quando eu era mais jovem, eu achava simplesmente engraçado. Ele tinha uns personagens, umas coisas que fazia você morrer de rir, é uma risada visceral que você dava. E à medida que eu fui ficando mais velho, eu fui percebendo que por trás dessa capacidade de fazer rir, existia um homem muito inteligente, muito culto, né? Quando a gente começou a assistir os programas de entrevista dele. Então,
Agora, a marca dele era o humor sem medo do politicamente correto, né? Como assim na época também tinha os Trapalhões, que era outro grupo de humor, a Praça é Nossa, a Escolinha do Professor Raimundo, era um humor que só tinha compromisso com fazer rir. Até o grande concorrente dele, eu acho que na época, era o humorista Chico Anísio, que eu já não achava tão engraçado assim, né? O Jô Soares, para mim, era muito mais engraçado. Eu me lembro de alguns personagens dele. Tinha um sujeito que tinha entrado em coma na época do regime militar e tinha acordado na democratização. E aí, toda vez que contavam para ele as novidades do que acontecia no Brasil, né? Por exemplo, o Brizola foi eleito. Brizola? Aí a reação dele era dizer, me tira o tubo, eu quero voltar para o coma. Era engraçadíssimo. Tinha também um marido que era traído pela esposa, né? O marido era o Jô Soares, a esposa era uma mulher muito bonita, e eles estavam sempre em ambientes sociais, e aí quando a mulher saía para conversar com outros homens, ele dizia, Jupira, estou de olho, Jupira. Ele fez também um personagem, Dr. Sardinha, que era uma sátira ao então ministro Delfim Neto, que tinha sido ministro da Economia e depois tinha assumido o Ministério da Agricultura. E esse personagem, Doutor Sardinha, era completamente analfabeto em legumes, vegetais, ele não conhecia nada das plantas. Eram personagens engraçados. Alguns dos personagens mais engraçados do Jô, eu não vou nem ousar citar aqui, com medo da patrulha do politicamente correto. Porque era um humor com estereótipos. Grande parte do humor naquela época era com estereótipos, sempre cercados de mulheres bonitas, de biquínis, né? E o Jô sempre passou para mim a impressão de uma pessoa de bem com a vida. Era uma pessoa que teve a carreira no humor, depois a carreira como entrevistador, onde ele tratava da mesma forma pessoas comuns e celebridades. Eu nunca tive a chance de encontrar com o Jô, lamento isso, porque a imagem que ele deixou para mim foi essa. Uma pessoa de bem com a vida, que gostava muito do que fazia e que alegrou durante muitos anos o coração de um país. Com certeza. O Mota falava, quem nos acompanha por vídeo, algumas imagens desses tantos personagens que o Jô criou, que me chama muita atenção também, Diogo, e Roberto, Tiago, todos que nos acompanham, era essa disposição, essa quantidade de trocas de roupas e maquiagens, né? Hoje em dia a gente acompanha muitos humoristas de calça jeans e camiseta, fazendo suas graças, suas piadas, mas o esforço para a criação de todas essas pessoas tão diferentes, eram homens, mulheres, mais velhos, mais jovens, com sotaques, trejeitos muito diferentes, né? Justamente algo até semelhante ao que Chico Anísio fazia. E aí a gente vê imagens já dele como apresentador, hein, Diogo? Ele como apresentador super culto, essa cultura dele chamava atenção, falava 5 idiomas com fluência, ele entrevistava muito bem as pessoas mais variadas, né? E era muito espontâneo, dava gargalhadas no meio da entrevista que ficaram como marca registrada, assim como tantas outras marcas registradas que o Jô foi criando ao longo do tempo, Beijo do Gordo e outras, não é? Exatamente, e como você bem falou, né, Adriana, ele usava, né, essa habilidade, essa capacidade de ter um bom humor, de desempenhar esse espírito crítico, né, em forma de humor, muito bem nas entrevistas. Então, é claro que as entrevistas tinham às vezes esse toque de humor, né, ele conseguia trazer isso para as entrevistas. Quando eram assuntos mais sérios, ele também desempenhava muito bem, porque tinha um conhecimento profundo, era um homem muito culto, né, muito erudito, com conhecimento de história, com conhecimento de música, conhecimento de política também. O Mota lembrou muito bem essa questão da intersecção entre política e humor, porque o humor tem essa capacidade, né, de justamente fazer as pessoas pensarem sobre a sociedade, sobre questões sociais, sobre a política também, sempre de maneira muito crítica, né? O humor faz isso, e é justamente por isso que é preciso ter liberdade para esse tipo de coisa. Então, nesses personagens que ele criava, por trás disso havia, obviamente, uma crítica social e uma crítica política, muitas vezes, ou, no mínimo, uma intenção ali de fazer as pessoas pensarem sobre isso, né? Então, e essa capacidade de rir de si mesmo, que é sempre
absolutamente necessária em qualquer humorista, né? Nenhum humorista pode fazer piadas, né, em relação a outras pessoas, em relação a outras figuras que existem na sociedade ou na política, sem ser capaz de rir de si mesmo. Continuamos falando sobre a morte de Jô Soares aqui no Jornal da Manhã, 8 horas e 35 minutos. Repita. 8h35. Também com os nossos comentaristas aqui no Jornal da Manhã, e tem uma passagem num dos livros da autobiografia de Jô Soares que ele conta uma história interessante. Quando teve o golpe em 1964, claro que os artistas principalmente ficavam preocupados com a possibilidade de serem perseguidos pelos militares, e ele se desfez de uma biblioteca grande, que na época ele já tinha uma biblioteca muito grande, e ele conta uma história que ele colocou os livros dele num carro junto com a primeira esposa, e eles jogaram os livros no Lago do Parque do Ibirapuera, aqui na zona sul de São Paulo. Ele conta essa história, claro, sempre com muito humor. Esse livro, os livros, né, dele são sempre muito bem humorados, e são 2 até agora em relação à autobiografia dele, os livros escritos em parceria com o Matinas Suzuki, jornalista da Companhia das Letras. Adriana. Tiago, você chegou a ver o Jô pessoalmente, não? Sim, Em qual sim. ocasião foi essa? Eu estava até vendo uma foto que você postou agora há pouco. Ele foi simpático com você? Qual foi essa ocasião? Sim. E como que foi o encontro? O que você sentiu? Foi em 2018, né, quando ele estreou a peça dele, a apresentação dele junto com Matina Suzuki, contando a história dele. Ele já estava visivelmente debilitado, né? Ele estava inclusive na cadeira de rodas, não no palco, mas saindo do Teatro FAP aqui na região de Genópolis. Ele estava já de cadeira de rodas. E eu cito também, algumas vezes a gente entrevistou o Jô aqui, quando, por exemplo, morreu o jornalista Ricardo Boechat. E a gente ligou para o Jô, porque ele até fez uma referência que o nome da mãe dele, o apelido da mãe dele, que era Mecha, era o mesmo apelido da mãe de Ricardo Boechat. Então, ele várias vezes aqui deu entrevistas para a Jovem Pan, com uma relação também muito grande com a casa, porque ele trabalhou anos na TV Record, da família Carvalho, ainda nos anos 60, e depois só que ele foi para a TV Globo. Então, sempre muito simpático, sempre muito atencioso com todos os fãs, mesmo já enfrentando alguns problemas de saúde naquela época, Adriana. E uma coisa que também era bem certa, hein, Roberto Malta? A gente tem 30 segundinhos, se você puder comentar. Quem participava do programa dele praticamente ficava famoso já no dia seguinte, né? Aliás, ele lançou personagens como Fábio Porchat. 20 segundos, por favor, Malta. Interessante, Adriana, o bom uso que o Jô fez da fama. Ele usou a celebridade dele para trazer alegria, ele não usou para entrar na política, ele não usou para nenhum expediente escuso, né? É raro a gente ver isso, um bom uso da celebridade. E o Jô, que era grande amante de música também, não é, Tiago? Aliás, a banda dele no programa do Jô era quase tão famosa, parte dele também, não é? Quando ele fazia também aquele gestinho com a mão bastante famoso, quando a banda começava a tocar e era para encerrar. A gente vai continuar aqui no Jornal da Manhã falando desse adeus a Jô Soares. 8 horas e 38 minutos. Repita. 8h38. Bom, a gente continua falando sobre Jô Soares, que infelizmente faleceu nessa madrugada. Ele era de 1938, teve uma jornada muito longa, uma carreira muito longa. Lembrando que já nos anos 50 ele começou a trabalhar na televisão. Temos aqui algumas referências em relação à carreira dele. Ele estreia na televisão em 1958, ainda no Rio de Janeiro, na TV Rio. E ele participou dos programas Noite de Gala, outros programas também, passou a escrever também. Essa é uma característica importante, né? Ele não era apenas o ator e o humorista, ele também escrevia, inclusive na Família Trapo, já na TV Record, ele com o Carlos Alberto de Nóbrega, os dois escreviam todas as esquetes, a participação com Ronald Golias também, outro humorista saudoso da história da TV do Brasil. Ele começou a escrever para o TV Mistério, que tinha no elenco outros grandes atores da história da TV, Tônia Carreiro, Paulo Altran, e esses programas eram exibidos justamente pela TV Rio, que inclusive tem também uma ligação com a família Carvalho. A TV Rio era de Pipa Amaral, que era irmã do seu tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Na emissora, Jô esteve ainda no Noites Cariocas, em seguida escreveu e atuou em humorísticos na TV Continental. Na Tupi, fez participações num programa também histórico, o Grande Teatro Tupi.
E nesse programa estavam Fernanda Montenegro, Ítalo Rossi, Sérgio Brito e também Aldo de Maia. E ele diz que no projeto Memória Globo, ele deu uma declaração dizendo que conseguia trabalhar ao mesmo tempo nas 3 emissoras que existiam no Rio de Janeiro. Adriana. Coisa de gênio mesmo, né? É verdade. Você imagina só, mas só um adendo que você falava sobre ele ser reconhecido escritor, o Jô foi figura eleita da Academia Paulista de Letras, ocupando a 33ª cadeira da casa. Exatamente. E acrescentando aqui, em 1960, ele vem trabalhar aqui em São Paulo e aí ele efetivamente começa a trabalhar na TV Record. Ele veio para São Paulo, era ainda casado com Tereza, ele tinha 22 anos. Ele conta que veio para São Paulo para passar 12 dias, mas inicialmente ficou 12 anos. E a partir daí ele atuou, escreveu em diversas atrações, como o Jô Show, Praça da Alegria, Quadra de Ases, Show do Dia 7, que era um programa famoso da TV Record nos anos 60. Também outro programa chamado Você é Detetive. E depois ele foi para o Rio de Janeiro, para a TV Globo, e aí sim ele começou com os programas humorísticos na TV. Ô Diogo, como você vê essa diferença da época que o Jô fazia humor para atualmente, né? Porque as brincadeiras mudaram, né? Sofrem um policiamento muito grande, né? Jô, antigamente, como até o Mota relembrou, tinha uns personagens polêmicos, que era o Capitão Gay, ele mesmo tirava muito sarro, fazia muita piada com seu sobrepeso, que hoje seria uma gordofobia muito criticada, né? Então, que comparativo você faz com relação a isso? Deve ser difícil, né, para um humorista no meio do caminho o mundo mudar tanto. Exatamente, né, Adriana? O Bruno Meyer fez uma apresentação muito boa em relação a isso, né? Quando ele citou justamente as frases, as declarações do Jô Soares sobre essa questão do politicamente correto, da patrulha em cima do humor, né? E o fato dele ter, obviamente, concentrado sua carreira mais para o final na questão da entrevista, talvez tenha blindado mais ele desse patrulhamento, né? Porque aqueles personagens, né, anteriores, da fase anterior, em que ele fazia os programas de humor, muito provavelmente hoje todos seriam cancelados. Eu estava ouvindo ontem mesmo no rádio, estava tocando aquela música do Mamonas Assassinas, o Robocop Gay, e lembrei que o Mamonas Assassinas começaram a ser cancelados agora recentemente, depois de tanto tempo, por causa das músicas que eles faziam, não só essa, mas outras músicas deles, que eram muito escrachadas, né? E aí lembrei justamente desse personagem que o Mota lembrou e pensei que provavelmente teria o mesmo fim, teria o mesmo destino atualmente nas redes sociais, que é esse cancelamento sem procurar entender o que, né, o personagem está querendo dizer, né? O que está sendo revelado, qual é a mensagem que o humorista está dando com aquilo, né? Então o humor realmente perde muito quando há essa patrulha. Eu gostaria de lembrar aqui uma frase que o Jô Soares fazia, né, usava, brincando, que se ele fosse escolher, né, o epitáfio numa lápide dele, seria Aqui Jazz, né? Ele fazia ali um trocadilho, né, com a expressão Aqui Jazz, com a palavra jazz, que escreve com 2 Z's, né? Que era a grande paixão dele, né? Então, o Jô Soares, ele tinha essa capacidade de rir de si mesmo, de rir dos outros e, obviamente, hoje em dia teria muita dificuldade de poder fazer esse humor escrachado que ele fazia naquela época por causa da cultura do cancelamento. Pois é, e só um adendo, a gente falava aqui de Pipa Amaral, da TV Rio, ele era tio do Tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, tinha todas as relações também com Paulo Machado de Carvalho, que é fundador da TV Record, da Jovem Pan e também da Rádio Record. A gente continua falando mais sobre a morte de Jô Soares ao longo da nossa programação.